Olá, aqui é a Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Uskalo. E toda a informação mais importante desta manhã está à sua disposição. Sensação: uma enxurrada de armas para a Ucrânia. O gigante sueco de defesa Saab planeja produzir sistemas de defesa aérea na Ucrânia. Destaca-se que, graças à iniciativa Build Ukraine, o complexo militar industrial ucraniano será incluído no ecossistema dos setores de defesa da Europa, o que aumentará o apoio à Ucrânia na área de segurança. Embora ainda não se saiba exatamente o que eles vão produzir na Ucrânia, já é possível dar uma olhada no arsenal da empresa Saab, que inclui o Mampads RBS, já utilizado na Ucrânia, e o sistema móvel de defesa aérea Shorad, que utiliza os mesmos mísseis. Também não devemos esquecer do novo míssil antiaéreo e antidrones Nimbrix, que seria perfeito para a Ucrânia no combate aos drones do tipo Shahed. Além disso, a Saab também tem uma nova arma anti-Shahed, que eles desenvolveram em um prazo extremamente curto e colocaram em operação em apenas 4 meses. A assistência sueca não termina aí. Sendo os mais recentes lutadores, a Ucrânia receberá um poderoso reforço de sua frota aérea. O governo ucraniano planeja comprar entre 120 e 150 caças suecos. Gripen. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson durante uma coletiva de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky. De acordo com Kristersson, o partido assinou uma carta de intenções para o fornecimento dessas aeronaves, o que estabelece as bases para uma cooperação de defesa de longo prazo. O primeiro-ministro destacou que o documento abre caminho para uma ampla modernização das forças aéreas ucranianas. Vale ressaltar que o caça Gripen é um modelo moderno desenvolvido pela empresa sueca Saab. Ela possui características aprimoradas em termos de manobrabilidade, sistemas, navegação e armamento, o que a torna uma das máquinas mais eficazes em sua categoria. Os caças se tornarão ainda mais mortais. O Gripen, para destruir alvos aéreos, pode usar tanto o míssil europeu Meteor, que é o míssil ocidental de maior alcance com capacidade de atingir alvos a 200 km, quanto os americanos em 120 e, além disso, os alemães Iris-T. Mas, como foi declarado, expandir o arsenal do avião com novos mísseis Arar é uma tarefa que pode ser totalmente resolvida. E o mais interessante, se a Ucrânia quiser adicionar aos seus Gripen um míssil Arar condicional, isso será uma tarefa totalmente viável, assim como atualizar seu sistema para os Neptune, que segundo os planos iniciais também deveriam ter uma versão aérea. E isso não é tudo. Um presente de fogo para Putin. Os ativistas do Chechen encerraram a arrecadação para o Flamingo em apenas 2 dias. Sim, conseguiram arrecadar quase $630 mil para o míssil, fechando a campanha em 48 horas. Esperávamos conseguir arrecadar o valor em uma semana, mas isso aconteceu em 48 horas, o que é um recorde. Isso superou todas as nossas expectativas. E além disso, a era dos helicópteros para as Forças Armadas da Ucrânia também já começou. Foi assinado um memorando de intenções entre o governo da Ucrânia e a lendária empresa americana Bell. Está começando a compra de helicópteros de ataque e de transporte. Viper e Venom não são apenas helicópteros, são um recado para o Kremlin. Veículos semelhantes são usados efetivamente pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e aliados da OTAN. Também se aproxima um F-16 belga. Veja mais detalhes posteriormente no material. Um dos canais russos mais numerosos e populares do Telegram. 2 grandes sucessos para um público de mais de 1 milhão de assinantes. O processo foi concluído com sucesso. Todas as etapas necessárias foram realizadas e agora tudo está pronto para ser utilizado. Republicar notícias sobre a compra de helicópteros de combate e transporte pela Ucrânia. Fogos do Inferno. Ambos podem usar canhões de 70 mm, ou seja, considere o APKWS, e ele pode ser equipado com uma minigun. E lembrando as práticas americanas, a Ucrânia pode usar esses helicópteros para abater drones do tipo Geran. O interesse da mídia russa na compra desses helicópteros mostra que o Kremlin entende que, com a chegada dessas aves ao céu ucraniano, o sistema de defesa aérea será muito mais eficaz no combate a minas de impacto. Helicópteros de ataque. Os Bells estão sendo comprados para substituir os antigos Mi-24 e Mi-8, que já chegaram ao fim de sua vida útil há muito tempo. 85% das peças do Vipir e do Venom são iguais, o que significa manutenção fácil e barata. O Vipir foi criado durante a Guerra do Vietnã, ainda em 1965, e já nos anos 2000 recebeu novos motores e rotor, aviônica atualizada e um sistema de controle de fogo. Um aumento abrangente na sobrevivência, além de uma ampla digitalização.
Em termos de capacidades, o Viper praticamente não fica atrás do melhor helicóptero de ataque do mundo, o Apache. O Apache é mais potente, pesa 10,4 T e tem raio de 300 km. O Viper pesa 8,4 T e seu raio é 243 km. Além disso, o armamento principal do Apache é mais numeroso, até 16 AGM-114 Hellfire contra 8 no Viper. Mas a carga de combate padrão do Apache é totalmente semelhante. No Viper, são 8 Hellfire e 2 blocos de foguetes não guiados Hydra de 70 mm. Quanto aos canhões automáticos, são 30 mm contra 20 mm. Já foi assinado um acordo para avaliar as abordagens de cooperação industrial no âmbito da compra dos helicópteros Viper e Venom. Nós Temos o orgulho de anunciar este acordo e a possibilidade de fornecer esses helicópteros incríveis para a Ucrânia. Essa iniciativa já vem sendo desenvolvida há algum tempo e estamos ansiosos para vê-la concluída. Jeffrey Luzier, vice-presidente sênior da Bell. Além da compra de helicópteros de transporte e de ataque, em breve a Ucrânia receberá mais um lote de caças F-16. O ministro da Defesa da Bélgica declarou que, já no início de 2026, as novas aeronaves chegarão ao arsenal da Ucrânia, logo após a Bélgica receber os novos F-35. Continuamos recebendo as entregas conforme o cronograma. Os primeiros 3 F-35, e não 4, já chegaram. Agora eles precisam se tornar operacionais. Acho que isso vai levar 1 ano ou 1 ano e meio. Quando tivermos capacidade operacional, poderemos transferir nossos F-16 para a Ucrânia. Essa é uma fase muito importante. Eu sempre explico isso aos ucranianos. Assim que pudermos, vamos transferir. Mas não se esqueça de que nosso país possui capacidades DCA e desempenha um papel importante na política de dissuasão nuclear da OTAN. Esse é o pilar central da nossa doutrina. Del Franken, ministro da Defesa da Bélgica. Este ano, a Ucrânia recebeu da Bélgica 2 F-16 para peças de reposição. De acordo com o acordo de segurança entre a Ucrânia e a Bélgica, os belgas devem fornecer até 2028 30 caças F-16. Até junho de 2025, a Ucrânia já havia recebido mais de 40 F-16 dos aliados. A Ucrânia chocou o mundo. Nossos engenheiros estão criando as armas do futuro que deixam o inimigo em pânico. Os mais novos drones assassinos já estão mudando o rumo da guerra, e não só isso. O que exatamente abalou a linha de frente e por que agora a Rússia não tem mais chances? Todos os detalhes sensacionais na reportagem. O complexo militar industrial ucraniano está acelerando o ritmo. A Ucrânia está se tornando líder mundial na produção de armas. A Europa precisa ajudar a Ucrânia a se tornar um porco-espinho de aço que nenhum agressor consiga derrotar. O Serviço de Segurança da Ucrânia apresentou novos drones marítimos Sea Baby, que já foram testados em combate. Os novos Sea Baby conseguem percorrer mais de 1.500 km e transportar até 2 toneladas de carga. Foram apresentadas 2 versões. Uma delas possui uma metralhadora e um sistema de autotracking para reconhecimento de alvos. A outra é a plataforma marítima Grad, equipada com 10 cargas de lançador múltiplo de foguetes. Nossos drones mudaram o equilíbrio de forças no Mar Negro e provaram sua eficácia. A nova geração do Sea Baby é ainda mais eficiente. Por isso, o trabalho de limpeza do Mar Negro da frota russa continuará. Além disso, os drones atualizados possuem motores reforçados e um sistema de navegação moderno. Anteriormente, em junho de 2025, novos modelos de drones marítimos foram usados durante o ataque à ponte da Crimeia. Nós avançamos por terra, avançamos pela superfície da água. E em 2025, nós avançamos por baixo d'água. Houve 2 ataques, cada um com uma potência de 1,1 tonelada em equivalente de TNT. Como resultado, seus pilares principais, os chamados touros, foram seriamente danificados. Na prática, hoje a ponte funciona em um regime de no máximo 5 toneladas, apenas caminhões circulam por lá. O inimigo não realiza nenhuma logística militar ali. Os aliados da Ucrânia não têm pressa em fornecer mísseis de longo alcance, com os quais as forças armadas da Ucrânia poderiam destruir alvos militares legítimos dos ocupantes. No profundo território russo. A matéria no The Wall Street Journal sobre isso. Os Estados Unidos supostamente teriam aprovado o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia para ataques dentro da Rússia.
Notícia falsa. Os Estados Unidos não têm relação com esses mísseis. Kiev, por sua vez, concentrou-se na produção de uma ampla variedade de seus próprios mísseis e drones de longo alcance, com os quais ataca regularmente o território russo. É um verdadeiro pesadelo. Tá ficando doido. Adoro isso. Em qual? Atualmente, a Ucrânia produz todo mês dezenas de mísseis de longo alcance como o Longo Neptuno e o Flamingo, além de milhares de drones de longo alcance e drones de ataque. Para, de alguma forma, colocar esta guerra em uma situação de impasse. Para mudar o rumo, é preciso aprender não só a repelir ataques. O inimigo está na linha de frente. E também é preciso suprimir a logística dele e neutralizar sua aviação. Portanto, é necessário, e nem estou falando da necessidade de atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Os fabricantes de armas não se esquecem da deusa ucraniana da guerra. Bodgan. Este ano, a Ucrânia se tornou o líder mundial na produção de sistemas de artilharia autopropulsada. A artilharia continua sendo a rainha, e a Ucrânia dominou a produção de obuseiros. Apesar do papel dos drones FPV na linha de frente, a artilharia tem várias vantagens sobre os drones. Primeiro, o alcance de destruição. No caso da Bogdana, esse índice chega a 45 km. Os projéteis são baratos e invulneráveis à interferência de rádio, além de serem extremamente eficazes contra a infantaria inimiga. Bueva. Parte, ou seja, são possibilidades de derrota completamente diferentes, tanto em termos de pessoal, equipamentos e pontos principais. Deslocamento permanente e temporário do inimigo. Se o Vepidron trabalha contra um alvo isolado, ou seja, contra um militar específico, então, consequentemente, a capacidade da AAP Bogdana é atuar em áreas amplas. Ou seja, é isso que impede os chamados assaltos locais dos ocupantes russos. Uma guerra prolongada e uma defesa difícil exigem decisões rápidas e eficazes dos engenheiros militares ucranianos. Enquanto os ocupantes russos continuam sonhando com a desmilitarização, a Ucrânia está gradualmente se tornando a maior forja de armas do mundo. A Grã-Bretanha passou ao ataque. Mísseis, drones, blindagem e fogo. Londres está abrindo uma nova fase de ajuda à Ucrânia. As forças armadas da Ucrânia estão alcançando paridade com o inimigo. O céu está sob o controle dos nossos pássaros. O Ocidente está preparando um golpe que vai apagar a Rússia do mapa. O que exatamente está por vir? Detalhes chocantes a seguir. O Reino Unido está fortalecendo o céu da Ucrânia. Centenas de mísseis para sistemas de defesa antiaérea foram entregues 5 meses antes do planejado. Isso foi informado no site do governo britânico durante a visita a Kiev do ministro da Prontidão e Indústria de Defesa, Luke Pollard. O desenvolvimento de parcerias industriais é importante para que podemos aprender com a experiência deles e juntos construir a base industrial necessária para proteger o Reino Unido, dissuadir nossos adversários e apoiar a Ucrânia. Estamos falando dos mísseis leves multifuncionais Gelemen, que são produzidos no âmbito do Programa Britânico de Apoio Militar à Ucrânia. É um míssil de alta precisão com 1,3 metros de comprimento, pesando apenas 13 quilos e com alcance de até 8 quilômetros. Ela é equipada com sistemas de laser e infravermelho, de guiamento, e a ogiva fragmentada de 3 quilos com espoleta de proximidade a torna eficaz tanto contra alvos aéreos quanto terrestres. Os mísseis podem ser lançados de várias plataformas, desde lançadores terrestres como Manpads, Sun, Stormer HVN ou Repiat Ranger, até helicópteros e navios. Como a agressão ilegal russa continua a se intensificar, os países europeus precisam se unir e reforçar seu apoio. A cooperação industrial contínua, tanto com nossos colegas do governo quanto com aliados internacionais, continua sendo a única maneira de garantir um futuro seguro e próspero para o povo da Ucrânia. O apoio britânico não se limita apenas ao fornecimento de equipamentos. Paralelamente, foi anunciada uma nova fase de cooperação industrial em grande escala. Um pacote de 1,6 bilhões de libras esterlinas, ou cerca de 2 bilhões de dólares americanos, para integrar mísseis LMM ao sistema de defesa aérea ucraniano e desenvolver capacidades de produção conjunta.
Segundo Luke Pollard, em 2025, o volume total da ajuda militar do Reino Unido atingirá 4,5 bilhões de libras esterlinas, ou aproximadamente 5,6 bilhões de dólares. Um valor recorde em toda a história do apoio à Ucrânia. Mais uma direção-chave. O Reino Unido e a Ucrânia estão lançando a produção conjunta de drones interceptadores. O projeto pode começar já nos próximos meses. A linha de produção será capaz de fabricar cerca de 2.000 interceptadores por mês. É exatamente esse ritmo que precisamos para isentar os ataques em massa de Shahed e outros drones kamikaze. As primeiras linhas de produção serão instaladas no Reino Unido, mas a estrutura do projeto será flexível para reagir rapidamente às necessidades da linha de frente e, se necessário, transferir a produção para mais perto da Ucrânia. O Lago Britânico promete envolver pesquisas científicas, conhecimento especializado e tecnologias de produção modernas que atualmente faltam às empresas ucranianas. Isso não é apenas um contrato de fornecimento, é uma tentativa de criar para a Ucrânia suas próprias capacidades de defesa soberanas, equipamentos técnicos, suporte, treinamento, pesquisa e desenvolvimento conjuntos, cadeias de suprimentos. Paralelamente ao Reino Unido, a Holanda também anunciou a assinatura de um memorando sobre a produção conjunta de drones. Os parceiros europeus estão formando uma cooperação industrial que deve funcionar não com entregas pontuais, mas de forma sistêmica, por meio de uma rede de produção, serviços e treinamento. Ou seja, em termos de qualidade dos drones, já há muito tempo nos igualamos aos, digamos, russos, na verdade aos Shahed iranianos e chineses. Então a questão era, conseguiríamos escalar a produção? Assim como fizeram para a Rússia, Irã e China. Acontece que conseguimos. Ou seja, com relação a um drone kamikaze, agora já estamos próximos da paridade não só na qualidade das máquinas, mas também na quantidade delas, o que neste caso é muito importante. Afinal, não é o tipo de guerra que se pode vencer apenas com golpes precisos. Aqui, o que importa é a quantidade dos ataques. Quando falamos em uma redução de 20% de toda a indústria de refino de petróleo da Rússia, é preciso uma escala desse tamanho. Pois é, finalmente estamos alcançando essa escala. Novos passos de apoio também estão sendo preparados por outros aliados da Ucrânia. Os Estados Unidos planejam continuar fornecendo armamentos modernos, sistemas de defesa aérea, artilharia e mísseis de cruzeiro, além de fortalecer a infraestrutura de defesa da Ucrânia. Segundo planos preliminares, em 2025 a 2026 o volume da ajuda militar pode chegar a vários bilhões de dólares. Entre os países europeus, Alemanha e França estão preparando o fornecimento de veículos blindados e munições, além de expandir o programa de treinamento para militares ucranianos em seus centros de treinamento. A Polônia e os países bálticos estão considerando a possibilidade de fornecer equipamentos adicionais e realizar treinamentos conjuntos para aumentar a prontidão de combate das tropas ucranianas. Além disso, os aliados estão trabalhando em planos para a integração de longo prazo de novos sistemas de defesa aérea e complexos de artilharia, para que a Ucrânia possa criar uma rede de defesa estável e se preparar para uma possível escalada da Federação Russa. No âmbito da assistência humanitária, está prevista a expansão de programas de restauração de infraestrutura, apoio médico e treinamento de especialistas para trabalhar em condições de crise. Choque. Trump ataca Putin. Esta declaração do líder dos Estados Unidos explodiu o Maine. Enquanto isso, as forças armadas da Ucrânia estão destruindo instalações estratégicas russas. Drones atingem o coração da Rússia. E em breve uma nova arma que poderia mudar o rumo da guerra. Veja todos os detalhes sensacionais agora mesmo. Os bons drones ucranianos visitaram a fábrica militar o Plasmazo perto de Chelyabinsk. Como resultado, houve uma explosão poderosa lá. A empresa fabrica e descarta munições. Foi relatado que durante a noite os drones atacaram Ryazan e Sopin. Testemunhas viram um incêndio. Provavelmente, o alvo do ataque era o aeródromo de Azilevo e a refinaria de petróleo. Da linha de frente, os ocupantes também estão sentindo a pressão. Os paraquedistas libertaram a vila de Ryuyar na direção de Dobropil e capturaram mais de 50 russos. A libertação deste assentamento é a continuação das ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia na direção de Dobropil no momento da neutralização.
as consequências da ofensiva russa em profundidade nas posições ucranianas. A situação é difícil na cidade de Pokrovsk, que está sendo atacada pelo exército russo. Segundo os militares, a evacuação da cidade é praticamente impossível e os civis só podem deixar o território a pé. Praticamente no centro de Pokrovsk, na região da estação ferroviária residencial, as forças de defesa da Ucrânia estão destruindo pequenos grupos de assalto dos ocupantes russos. Os ocupantes tentam romper a defesa das forças de defesa da Ucrânia para criar os chamados caldeirões locais, ou seja, o cerco operacional das nossas unidades. Não é só a Ucrânia. A Marinha do Reino Unido interceptou um navio de guerra russo contra a torpedeira Almirante Kulakov em suas águas territoriais, ou seja, dentro da área marítima sob jurisdição do país. Esse incidente foi relatado e divulgado pela emissora de notícias britânica Sky News, conforme informações recentes. Lembro que, pela primeira vez desde 2008, os Estados Unidos realocaram um arsenal nuclear para o território do Reino Unido. O ministro das Relações Exteriores da Polônia sugeriu que os militares ucranianos destruíssem mais um alvo que alimenta a máquina de guerra russa, ou seja, explodir o oleoduto Druzhba. O lado polonês entende perfeitamente que o funcionamento do oleoduto russo Druzhba significa financiamento. Em primeiro lugar, a fase ativa das hostilidades no território do nosso país. A administração de Donald Trump removeu uma restrição-chave ao uso, pela Ucrânia, de mísseis de longo alcance que havia sido imposta pelos aliados ocidentais. Isso, de fato, permite que Kiev ataque alvos em território russo e aumenta a pressão militar sobre o Kremlin, informou o The Wall Street Journal. Comentando a informação divulgada pelos jornalistas, Trump observou que a Ucrânia está usando mísseis europeus e que ele não pode controlar isso. O presidente dos Estados Unidos também comentou as intenções do ditador russo. Eu sempre senti que ele queria toda a Ucrânia, não apenas uma parte dela. Agora, eu acho que ele vai querer negociar. Acho que ele vai concordar. Vamos ver. Na manhã do dia 23 de outubro, a União Europeia anunciou a aprovação do 19º pacote de sanções contra a Rússia. Ele é direcionado à restrição da exportação de gás natural liquefeito e ao controle das atividades da frota clandestina usada para o transporte de petróleo. As medidas também vão atingir bancos russos, bolsas de criptomoedas e empresas na China e na Índia que ajudaram Moscou a contornar sanções anteriores. Aliás, devido ao déficit no orçamento, o Ministério da Defesa russo já começou a economizar. Por enquanto, eles vão economizar em itens que vão desde papel e cartuchos até materiais de construção. Talvez amanhã a gente tenha tomahawks. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que os Estados Unidos ainda podem concordar em transferir mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Não sei, vamos ver, todo dia surge algo, talvez amanhã tenhamos tomahawks. Sim, as forças armadas da Ucrânia precisam de tomahawks, mas a gente também não nasceu ontem. A Ucrânia é líder na produção mundial de armas. Antes de tudo, estamos falando de drones, que, aliás, os Estados Unidos também querem muito. O que há de novo e eficaz saindo das linhas de produção das empresas de defesa ucranianas e como isso está mudando o rumo da guerra a favor da Ucrânia? Confira agora. O complexo industrial militar ucraniano está acelerando o ritmo. A Ucrânia está se tornando líder mundial na produção de armas. A Europa precisa ajudar a Ucrânia a se tornar um porco-espinho de aço que nenhum agressor consiga derrotar. O Serviço de Segurança da Ucrânia apresentou novos drones marítimos Sea Baby, que já foram testados em combate. Os novos Bequi são capazes de percorrer mais de 1.500 quilômetros e transportar até 2 toneladas de carga. Foram apresentadas 2 versões. Uma delas possui uma instalação de metralhadora e um sistema de autotracking para reconhecimento de alvos. A segunda é uma plataforma marítima Dread com 10 cargas de lançador múltiplo de foguetes. Nossos drones mudaram o equilíbrio de forças do Mar Negro e provaram sua eficácia. A nova geração do Sea Baby é ainda mais eficiente. Por isso, o trabalho de limpeza do Mar Negro da frota russa continuará. Além disso, os drones atualizados possuem motores reforçados e um sistema de navegação moderno. Anteriormente, em junho de 2025, novos modelos de drones marítimos foram usados durante o ataque à ponte da Crimeia. Nós avançamos por terra, avançamos pela superfície da água. E em 2025, avançamos por baixo d'água.
Foram 2 ataques, cada um com uma potência de 1,1 tonelada em equivalente de TNT. Como resultado, seus pilares principais, os chamados touros, foram seriamente danificados. Na verdade, hoje a ponte funciona em um regime de no máximo 5 toneladas, e naquela época, quando ela saiu de formas diferentes. Caminhões estão circulando. O inimigo não realiza nenhuma logística militar ali. Os aliados da Ucrânia não têm pressa em fornecer mísseis de longo alcance, com os quais as forças armadas da Ucrânia poderiam destruir alvos militares legítimos dos ocupantes. No fundo da retaguarda russa. A história no The Wall Street Journal sobre isso. Os Estados Unidos supostamente aprovaram o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia para atingir profundamente a Rússia. Notícias falsas. Os Estados Unidos não têm nada a ver com esses mísseis. Kiev, por sua vez, tem se concentrado na produção de uma ampla gama de seus próprios mísseis de longo alcance e drones, que são usados regularmente para atacar território russo. Um pesadelo total. Está mudando. Hoje, a Ucrânia produz dezenas de mísseis de longo alcance, como o Long, Neptune e o Flamingo, todos os meses, além de milhares de mísseis de longo alcance e reativos. Drones aromane aerial veitris detkin bales e de fortas santias taking fotos or delivering small packages. Portanto, é necessário, e nem estou falando da necessidade de atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Os fabricantes de armas não se esquecem da deusa ucraniana da guerra. Vodka. Este ano, a Ucrânia se tornou líder mundial na produção de sistemas de artilharia autopropulsada. A artilharia continua sendo a rainha, e a Ucrânia dominou a produção de obuses. Ao convocar drones para desempenhar o papel de FPV na linha de frente, a artilharia tem várias vantagens sobre os drones. Primeiro, o alcance da derrota. Em Bodenitsia, o indicador é de até 45 km. Os projéteis são baratos e invulneráveis à interferência de rádio, além de serem extremamente eficazes no combate ao fogo inimigo. Infantaria terrestre. Drake time igual 0.5S. A Epidron trabalha com o mesmo objetivo, ou seja, para um exército específico, um exército de ocupação. Ou seja, a possibilidade de Saul Bodon trabalhar em prol da criança. Ou seja, é isso que preserva os chamados ataques locais dos ocupantes russos. Uma guerra prolongada e uma defesa difícil exigem soluções rápidas e eficazes dos engenheiros militares ucranianos. Enquanto os ocupantes russos continuam a delirar sobre desmilitarização, a Ucrânia está gradualmente se tornando a maior forja de armas do mundo. Zelensky fez um balanço da reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em particular, ele considerou como resultado a ausência de um encontro entre Trump e Putin sem a presença da Ucrânia. Foram impostas sanções contra o setor energético russo. Não haverá reunião na Hungria sem a Ucrânia. Falando no Salão Oval, Trump criticou Putin por não levar a sério a busca pela paz. Expressou a esperança de que as sanções ajudem a alcançar um avanço. Senti que era a hora certa e esperamos tempo. Ele chamou o pacote de sanções de colossal e acrescentou que espera que elas possam ser rapidamente suspensas, caso a Rússia concorde em encerrar a guerra. Esperamos por muito tempo. Achei que chegaríamos a isso muito antes do Oriente Médio. Lembro que as sanções são direcionadas contra as duas maiores empresas petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil. Petróleo e gás são os líderes das exportações da Rússia e os maiores clientes de Moscou são China, Índia e Turquia. Trump também pediu a esses países que parem de comprar petróleo russo, tentando exercer pressão econômica sobre o Kremlin. Putin zombou das sanções da UE, fazendo piada sobre a falta de privadas na Rússia. As novas sanções da UE são uma tentativa de pressionar a Rússia.
As novas sanções não vão afetar significativamente o nosso bem-estar econômico. Isso vai sair caro para eles. A propósito, Putin, e aí ele errou nos cálculos. O ditador aparentemente quis fazer uma piada sobre a proibição das entregas de vasos sanitários, mas não entendeu de quem eles foram tirados. O fato de terem cancelado a compra dos nossos vasos sanitários vai sair caro para eles. Acho que eles iriam precisar deles na situação de hoje. Por sua vez, o chefe da Casa Branca respondeu com ironia à pergunta de uma jornalista sobre a última declaração do ditador russo a respeito das sanções americanas. É bom que ele pense assim. Vamos ver daqui a 6 meses. Vamos ver como isso vai funcionar. A recusa de se encontrar com Putin em Budapeste, as sanções e até mesmo a possível permissão para usar suas armas de longo alcance dentro da Rússia deixaram Donald Trump seriamente irritado com o ditador do Kremlin, por causa do fato de que ele o está colocando em apuros. Como os acontecimentos recentes vão impactar a Rússia e a Ucrânia, e se o papel principal realmente cabe aos Estados Unidos. Veja mais detalhes a seguir na reportagem. O cancelamento da reunião em Budapeste, a autorização para ataques com mísseis britânicos e franceses de longo alcance no território russo e as sanções contra as 2 maiores empresas petrolíferas do país posto de gasolina. Donald Trump finalmente abriu os olhos e decidiu esmagar Putin. O que realmente está acontecendo na Casa Branca? Eu sempre senti que Putin quer tudo, não só uma parte. Acho que agora ele está pronto para negociações. Nós não queremos que ele consiga tudo. Assim que o gabinete de emergência deu sinal verde, o Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos também se ativou. Lá, apoiaram 3 iniciativas legislativas voltadas contra a Rússia, que iniciou a guerra na Ucrânia. Entre outras coisas, isso inclui o reconhecimento da Rússia como um estado patrocinador do terrorismo e o uso de ativos congelados. No entanto, até mesmo no Senado reconhecem que, por enquanto, é impossível votar esses projetos de lei devido à paralisação do governo. Apesar disso, em apenas um dia, parece que do outro lado do oceano se afastaram de Putin. Mas, como afirmam os analistas, ainda é cedo para dar uma medalha ao Trump. Donald, como antes, não quer que a Ucrânia vença, mas simplesmente quer que tudo acabe o mais rápido possível na linha atual. Para colocar Dolatsky no distintivo do grande pacificador. E colocar todos os problemas futuros nas mãos dos europeus. Trump continua a agir dentro de sua lógica. Ou seja, a Ucrânia quer a paz. Ela disse, sim, paramos na linha de separação, pronto. Ou seja, a Ucrânia está pronta para seguir o caminho mais fácil e rápido para a paz. A Rússia não quer. Então, pela lógica do Trump, é preciso pressionar a Rússia. O que, na verdade, aconteceu na forma dessas mesmas sanções. Ao mesmo tempo, novamente seguindo a lógica do Trump, se amanhã os russos disserem, ok, estamos prontos para negociar um cessar-fogo, eles irão para essas negociações e estarão prontos para as sanções serem retiradas ou para algum outro tipo de alívio. Ele espera que, por meio das sanções, consiga fazer o Putin pensar que ele diga, ok, estamos perdendo, vamos tentar encontrar maneiras de sair dessa situação. Trump, que pensa como um empresário, segundo os analistas, não levou em conta o principal, a lógica de Putin. O ditador não se importa com o empobrecimento de milhões de russos e a estagnação da economia. Ele tem suas próprias prioridades e não pretende mudá-las nem sob pressão, nem em troca de recompensas. De jeito nenhum. Não há qualquer possibilidade de eu aceitar isso, sob nenhuma circunstância. Essa ideia está completamente fora de questão para mim, pois não consigo concordar de forma alguma. Ele só pensa nisso e acha que tudo está bem. Mas se algo der errado, as pessoas sofrem, falta gasolina ou outra coisa. Para os tanques, vão comprar gasolina, e todo o resto vai ter que andar a pé. Essa, basicamente, é toda a lógica dele. Ele não sente pena de ninguém, não só dos ucranianos. Ele também não sente pena dos russos. Por quê? Afinal, pode? Por que olhar? Até agora, a única reação ao movimento demonstrativo do outro lado do oceano veio do enlouquecido Dmitry Medvedev, em quem, segundo os analistas, nem vale a pena prestar atenção. Já das autoridades oficiais, nenhuma palavra. E, o mais incrível, em Moscou vão fingir que está tudo sim. Tudo está saindo exatamente conforme o planejado, seguindo cada etapa prevista, sem nenhum imprevisto até agora. O andamento permanece sob controle e continuamos avançando conforme o cronograma estabelecido.
Não acho que. Sinto muito. Break time igual 0.5S, obrigado. Será que Vladimir Putin conseguirá reverter tudo? E será que Trump vai cair em promessas vazias e enrolação? Para os analistas, está claro que, ao contrário do contato em Ancoragem, o presidente dos Estados Unidos percebeu mais rápido que o tão sonhado papo não vai acontecer. Mas, ao que tudo indica, o pêndulo já começou a balançar. Índia e China, segundo a mídia, serão obrigadas a abrir mão do ouro negro russo. E de fato, mais do que ninguém, as refinarias indianas vão reduzir quase a zero a compra de petróleo russo após as novas sanções dos Estados Unidos. É o que informa a Bloomberg. Os dirigentes das refinarias indianas afirmaram que colocar na lista negra os maiores produtores de petróleo da Rússia, a Rosneft e a Lukoil, vai tornar isso praticamente impossível. A continuação das entregas. As transações envolvendo essas duas empresas devem ser encerradas até 21 de novembro. As empresas petrolíferas chinesas, seguindo o exemplo das indianas, também suspenderam a compra de petróleo russo devido às novas sanções. Aliás, existe outro tipo de sanção que está sendo implementado de forma contínua. Para as refinarias de petróleo e o sistema energético da Rússia, essas são as sanções dos drones. Em particular, na noite de 24 de outubro de 2025, em Novochakhinsk, uma instalação de infraestrutura energética foi atingida. Após o ataque, a eletricidade ficou fora por algumas horas. Preliminarmente, foi atingida a subestação de Novochakhinsk, no complexo industrial da refinaria. Em Taganrog, na Rússia, também não foi noite de descanso. Durante a noite, várias explosões foram ouvidas na cidade. Moradores relataram fumaça na região do aeroporto. Também foi registrada a atuação da defesa antiaérea em outros bairros. Agora, os ocupantes também não vão conseguir produzir munição por um bom tempo. No dia anterior, drones atacaram a fábrica militar Plastmas na cidade de Kopeisk, perto de Chelyabinsk, que produzia munição para o exército russo. Em casa, deixa passar. A missão cá vai chegar até você em breve. Ligue mais rápido. Manda o drone para eles logo. Na véspera, drones também visitaram a refinaria de petróleo de Ryazan. A crise de combustível na Rússia atingiu mais de 57 regiões devido aos ataques de drones ucranianos às refinarias de petróleo, restrições na venda de combustível e filas nos postos. Parece que a Federação Russa pode se tornar dependente da importação de combustível em até 60% até o final de 2025. E o conserto das refinarias de petróleo danificadas pelos drones vai se estender até meados de 2026. Mais detalhes. Assista agora mesmo. A crise de combustível na Rússia chegou até mesmo à petrolífera Tilmen. Tilmen, vocês viram isso? Hoje eu chego no posto, dou 3.000 reunias e digo, por favor, encha o tanque pra mim. 3.000 reunias de gasolina 95. E me dizem, é isso que você vai ter. Porque só pode abastecer 30 litros. A gasolina está acabando em mais da metade das regiões da Rússia. Todo dia é uma loucura no posto da Rosneft. Continua a mesma coisa. Não tem gasolina em lugar nenhum, só na Rosneft. Mandaram assim, agora é esperar um pouco na fila. Mas as autoridades, como sempre, dizem que a situação está sob controle, que só houve um pequeno aumento de preço. Entendemos da situação. Os preços estão altos e está quente. O mais importante é que gasolina disponível em postos de gasolina. Mas como posso dizer, talvez exista um em algum lugar, mas as pessoas dizem o contrário. Pessoal, não tem gasolina, praticamente em nenhum posto. E aqui está a fileira da direita que vemos com você. É tudo uma fila num posto de gasolina, onde há uma chance de ainda haver gasolina. Ele é, no máximo, são 100 ou 95. E tire fotos. Comecei em algum lugar no meio dessa salsicha para mostrar a vocês o que está acontecendo. Não tem gasolina nos postos de gasolina. Me deem gasolina, rapazes. A Rússia está se tornando independente das importações de combustível. Num país sem posto de gasolina, não há gasolina. As grandes petrolíferas não poderão retomar o refino de petróleo nos volumes anteriores até, pelo menos, junho. Break-even igual 0.5S. 2026. O que é necessário para o funcionamento normal, essencial e adequado, não apenas do componente de refino de petróleo da economia,
mas também da economia como um todo. Break time igual em 0,5s. As refinarias russas continuam atrasadas em termos de tecnologia e estrutura de produção. Quando algumas fábricas pararam de funcionar, o país praticamente perdeu uma parte significativa de sua capacidade interna. A substituição por componentes menos tecnológicos leva à queda da qualidade. Na Rússia já, e isso foi há uns 2 anos. Naquela época, falava-se sobre a intenção de mudar os padrões em relação aos automóveis, basicamente retornando aos padrões antigos dos anos 70, da década de 1970. E agora dizem que, devido a esses impactos e à impossibilidade de restaurar tudo completamente, vão reduzir as exigências para a produção de combustível. Consequentemente, a redução na produção de combustível levará ao fato de que os carros vão começar a quebrar. A refinaria russa vai produzir gasolina de qualidade pior. Essa gasolina vai para os motores russos, sem garantia de que vão rodar com ela, já que estão acostumados com outros motores. Eles dizem pra gente que isso é qualidade, e agora essa qualidade está caindo na Rússia. Isso vai entupir tudo. Os motores vão acabar tendo muitos problemas nos carros. Ou seja, essa é a realidade que está chegando agora na Rússia. Ei, de novo, isso é mais uma confirmação de que, quando você está tecnologicamente atrasado e a Rússia está tecnologicamente atrasada, talvez não valha a pena entrar em guerra com o mundo. O déficit de gasolina no mercado interno em setembro chegou a 20% do consumo. Devido à falta de fornecimento, os preços no atacado da gasolina dispararam desde o início do ano. O valor está compreendido em uma faixa percentual que vai de 40% a 50%, ou seja, representa entre 40% e 50% do total analisado, permanecendo dentro desse intervalo estabelecido. Dependendo de fornecedores de um país sem preocupação ambiental. Para tentar conter de alguma forma o incêndio no mercado de combustíveis, o governo impôs uma proibição total à exportação de gasolina da Rússia, flexibilizou as exigências ambientais para as refinarias, quadruplicou a compra de combustível da Bielorrússia e também revisou as tarifas de importação para iniciar o fornecimento a partir da China. Bielorrússia, setembro x agosto 2025, quadruplicou o fornecimento combustível. Ou seja, eles forneciam antes, mas agora entendemos que a Bielorrússia tem papel importante. Mesmo com as refinarias mais modernas do antigo bloco soviético, como Mozy e Novopolok, ainda não tem volume suficiente para cobrir a demanda da Rússia. Depois vem a China, mas nem Bielorrússia nem China vão fornecer pelos preços que a Rússia quer. A Rússia, na verdade, pode acabar o ano dependendo da importação de combustível nesse nível. Além disso, além da Bielorrússia e da China, o fornecimento de combustível para a Rússia também virá do Azerbaijão, e vai ser como com a Bielorrússia e como com a China. O Azerbaijão não vai fazer isso por um preço baixo, vai ser uma situação nacional, como a da Rússia, agora depende do Azerbaijão. O Azerbaijão, claro, vai tentar tirar proveito disso. Aqui os preços serão mais altos. Mas a Rússia não tem opção. Agora a Rússia está se desenvolvendo. No início de agosto, drones atingiram dezenas de grandes refinarias na Rússia, levando à mais profunda crise de combustível da história do país. E quanto mais isso avança, mais a situação piora. Uma viagem comum e um verdadeiro horror. O desafio devido à inclinação se transformou em um choque para a passageira, do qual ela se lembrará por muito tempo. Motorista versus cliente. Spray de pimenta, gritos, pânico e um casaco de pele destruído no valor de 200.000 hryvnias. Modelo fitness em lágrimas e com queimaduras no rosto.
Tudo começou com um pedido aparentemente simples para andar mais 100 metros. Mas, em vez de uma resposta, um jato de spray de pimenta foi direto no rosto. Atenção aos ouvidos. Não foi desse lado que espirraram, só encostou um pouco. Quando espirraram, pensei ácido. Disse Lydien para minha mãe. Tinha medo de usar o telefone. A garota ainda não consegue se recuperar. Ela diz que tinha medo até de pegar o telefone, para não ver o próprio rosto. Só conseguiram salvar depois de uma lavagem química cara. E o motorista ainda está solto. O incidente já está ganhando repercussão nas redes. E até agora, nenhum comunicado oficial do serviço ou da polícia. Ela também declarou a intenção de entrar com uma ação na justiça. Os escândalos nos táxis não param. Se na história anterior a passageira sofreu fisicamente, aqui foi emocionalmente. Agora, o foco está em uma famosa cantora ucraniana. A vocalista da banda Vivienne Mort, Daniela Zayushina, ficou indignada quando, durante uma corrida de táxi, começou a tocar Ruki-Ver nos alto-falantes. A artista não conseguiu segurar as emoções e perguntou ao motorista que palhaçada era aquela. Entro no carro e tocam crocha, moia e a poté despuxaiu. Que circo. Ao comentário da cantora, o motorista respondeu que nunca tinha pensado nisso. No entanto, Zayushina explicou por que essas ações não são inofensivas. A cantora destacou que, em Kopchinski, ouvir músicas russas custa muito dinheiro. Esses valores, por sua vez, são tributados e convertidos em armas que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. Eu sou a realidade objetiva, não aquilo que vocês inventaram. De qual fonte você está ouvindo? Mãos ao alto? Não é muito interessante. Bem, Spotify ou Apple ou YouTube? Não é muito interessante. Então, quando você se interessar e for algo do que eu mencionei, a cada vez que você ouve, está pagando aos russos, que pagam impostos ao Tesouro Russo, que fabrica os projéteis que são lançados. Depois, eles caem na minha cabeça e na sua. E quando há muitos de vocês fazendo isso, é muito dinheiro. Em um ano, pode ser o suficiente para comprar um drone que vai direto para a cabeça da sua família, e você nem vai saber. Por isso, você realmente precisa pensar sobre isso. E eu tenho certeza de que não. Isso não é uma gota no oceano. O motorista só deu de ombros, como quem diz que nunca tinha pensado nisso. Mas a Daniela lembrou, cada vez que você ouve músicas russas, a música é uma moedinha que, no final das contas, pode se transformar. Em break time igual em 0.5S. Uma bala que pode ser um doce ou um projétil, dependendo do contexto. Nos comentários, os fãs começaram a apoiar a cantora. Além disso, alguns fãs começaram a compartilhar experiências parecidas com outras pessoas. A garota está certíssima no que diz. Algumas pessoas simplesmente não estão acostumadas a pensar logicamente. A garota mandou bem. Eu já nem tento convencê-los mais. Só peço para desligar e seguimos viagem em silêncio. Mas, como podemos ver, não é só a música no táxi que pode causar uma confusão. Às vezes, a própria corrida de carro vira parte de um esquema criminoso. Em Rivne, golpistas assustaram uma mulher de 75 anos, de tal forma que ela mesma transferiu mais de 630 mil hryvnias para os fraudadores. Uma ligação supostamente da polícia. A acusação e o medo fizeram seu papel. A aposentada acreditava que estava se salvando de um processo criminal. Mas, na verdade, entregou suas últimas economias aos golpistas.
Os criminosos chamaram um táxi para a vítima e a obrigaram a ir até uma casa de câmbio de criptomoedas, onde ela transferiu 110 mil reunias e $12.800 para a carteira de criptomoedas indicada por eles. Após a transferência do dinheiro, os golpistas garantiram à mulher que uma verificação estava em andamento e que, por enquanto, ela não deveria contar a ninguém sobre isso. A moradora de Rivne, de 75 anos, não percebeu de imediato que eram fraudadores, só quando a filha percebeu a ausência das economias. A aposentada contou tudo para ela e procurou a polícia. Atualmente, a investigação está em andamento. E enquanto a polícia procura os golpistas que arrancam dinheiro de pessoas confiantes, na capital está surgindo outro escândalo não menos barulhento. Desta vez, no mundo da cultura. O ex-diretor do Teatro Nacional Carpen Cucari, Andriy Belous, foi acusado de cometer violência. Há uma onda de acusações e declarações polêmicas em torno do artista. O próprio Belous nega categoricamente ter estuprado alguém. No entanto, o teatro já o suspendeu do cargo e a polícia abriu um processo criminal. Do que exatamente Belous é acusado e como ele se justifica mais adiante na trama? O Tribunal Distrital de Pechers decidirá hoje sobre uma medida preventiva para o escandaloso diretor do Jovem Teatro, Andriy Belous, na capital. Antes disso, o diretor já era considerado suspeito de ter cometido atos de violência física e psicológica contra meninas. Andriy Belous chegou ao tribunal em seu próprio carro, pelo menos foi o que ele disse aos repórteres. E pela primeira vez em vários meses desde que o escândalo começou, ele comentou todas as acusações contra ele. Ele nos contou que tinha uma relação de amizade com as garotas que agora o acusam de violência. Elas, cito, até iam cantar músicas de Natal na casa dele. E, no geral, diz Belous, ainda é preciso entender o que é sexo, afinal. Você teve relações de natureza sexual. De natureza sexual com elas? Natureza sexual, relações. Sexo. Me parece que aqui tudo está muito... Óbvio. Não está tão óbvio assim. Sexo pode ser verbal. Qualquer tipo. Eu até tenho sexo durante os ensaios, na frente de todo mundo. Porque eu, obrigado. Dirijo peças bastante ousadas e dou tarefas bem explícitas aos meus atores. Eu nego qualquer acusação de violência. A questão é que dizem que eu estuprei alguém. E quero afirmar com responsabilidade que nunca houve qualquer violência da minha parte contra ninguém. E eu nunca causei mal a ninguém, nunca mencionei ninguém. Nunca causei nenhum dano físico ou moral. E só para lembrar, o escândalo em torno das ações de Andriy Belous começou ainda no inverno passado. Em janeiro, as garotas começaram a acusá-lo de conduta sexual, uma atrás da outra, como um efeito dominó. E esse escândalo provocou uma onda inteira de protestos. Naquela época, tanto atores de teatro quanto estudantes de escolas de teatro saíram para protestar. Todos falavam sobre o fato de que a violência nesse meio é praticamente considerada normal. Peço agora que se lembrem de como foi e ouçam o depoimento direto. Eu não tenho relação com o meio teatral, mas como uma pessoa que se importa com os direitos das mulheres, eu não podia ficar de fora. Estamos aqui protestando. Viemos agradecer às pessoas que nos apoiam. Quem foi tocado sem permissão? Para que mandaram mensagens com insinuações ou fizeram perguntas sobre a vida íntima? Para que não deram o papel porque você recusou? Quem conseguiu o papel porque não recusou? Quem foi forçado a fazer sexo? Quem foi testemunha ou sabe de casos semelhantes em relação aos seus colegas? Por favor, fiquem de pé. Bem, e agora, depois de 9 meses, foi anunciado para Andriy Belous. Obrigada. Acusação formal. Ela menciona 5 episódios de ações de natureza violenta, 2 dos quais envolvem menores de idade. É justamente por isso que até mesmo a audiência sobre a medida cautelar acontece em regime fechado, para que informações sensíveis de caráter sexual não sejam divulgadas.
Bem, se a culpa de Andriy Belous for provada, ele poderá enfrentar 7 anos atrás das grades. Nelly Kowalska, Alexander Alifano, TSN+1, Maratona, United News. Escândalos um após o outro. Agora não é mais um palco, mas sim um limiar de escola. E mais uma vez a direção está na mira. No ginásio número 109 de Kiev, a diretora não deixava os alunos entrarem na escola de shorts. Ela é acusada de violar os direitos das crianças à educação e à segurança. Afinal, naquele momento havia um alerta aéreo em Kiev. As investigações administrativas continuam, mas a diretora não está no trabalho. Ela rapidamente pegou um atestado médico. Todos esses detalhes a seguir no vídeo. Você vai trabalhar de calça? Eu para o trabalho também vou de shorts. Eu não saio. Pode ficar tranquilo. Você quer vir de shorts com seu nome, o que é a União Soviética? Eu não entendi isso. Este vídeo foi publicado nas redes sociais pelo pai de uma aluna do ginásio de Kiev número 109. Nele, dá para ver como a diretora da escola proíbe os alunos de frequentarem as aulas, supostamente por causa de aparência inapropriada. Sobre 30 graus no quintal. Como devem ser as roupas escolares? Onde isso está escrito? Está escrito por aí. Não posso usar shorts porque não é praia. Meninas podem usar saias, mas meninos não podem usar shorts. Nós perguntamos, qual é a diferença entre a saia das meninas e o short dos meninos? Ela não consegue responder a isso. Existem regras. Crianças, regras. Tragam as regras para nós, mas ninguém trouxe as regras para nós. Bom, e o conflito? Acho que todo mundo já viu. A diretora não cedeu. Não é permitido ir à escola de shorts, pois isso está escrito no estatuto. Essas declarações nas redes sociais receberam uma resposta da defensora dos direitos educacionais da Ucrânia, Nadia Lesh. Ela enfatizou que as ações da diretora são ilegais e que o estatuto da escola não tem força jurídica. Toda essa situação violou os direitos das crianças, em particular o direito à educação, porque as crianças não foram autorizadas a participar do processo educacional, e também violou o direito das crianças à segurança. Essa situação aconteceu com as aulas preparatórias, ou seja, das 8 às 9 horas, e lembro que no dia 2 de setembro, às 9h20, tivemos um alerta de ataque aéreo. Ela também acrescenta que o conceito de uniforme escolar foi oficialmente abolido ainda em 2019. Quando analisei o estatuto da instituição de ensino, vi que lá estava prevista a implementação do uniforme escolar. Isso é ilegal. O decreto de 1996 sobre o uniforme escolar foi cancelado em 2019. Isso não existe mais aqui. Não há absolutamente nenhuma base legal para implementar uniforme escolar em uma instituição de ensino. O pai da aluna, Mikhailo, acrescenta a diretora, também mandava outras crianças para casa, inclusive alunos do ensino fundamental, para que eles trocassem de roupa. Crianças pequenas ficaram confusas. Algumas choraram, especialmente sem os pais. Algumas ligaram para os pais e perguntaram o que fazer. Não deixamos crianças pequenas irem. Deixaram minha filha passar. Ela estava de calça. Vi as crianças pequenas e começamos a protegê-las. Não deixamos elas saírem do portão. Mas as crianças mais velhas acabaram indo embora. Nadia Lesh informou que uma investigação administrativa já está em andamento. A diretora entrou de licença médica, o que de certa forma complica a investigação administrativa. Mas ela será realizada e é o empregador, ou seja, a administração de educação do distrito de Pechers, que tomará a decisão em relação a essa diretora. O pai da aluna enfatiza que a questão não é apenas o uniforme escolar, mas também os problemas da instituição, para os quais os pais antes fechavam os olhos. Ele e outros pais querem levar o caso até o fim e conseguir a demissão da diretora Polyakova. As declarações deles já foram encaminhadas à polícia, à promotoria e aos órgãos de educação. Como você vê e avalia esses escândalos polêmicos? Escreva sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo e acompanhe as principais notícias comigo. Vem mais por aí. Nos vemos na próxima reportagem.